Então a terceira parte do nosso bate-papo, para não ficar muito chato, muito pesado, ficar muito, né? Então eu tava falando o quê? Quando a gente começa a fazer a lei do silêncio, o cara vai achar que você tá com alguém. Ele vai dar uma surtada e vai achar que você tá com alguém, vai querendo chamar a atenção de outro homem e tal. Mais da metade dos homens, quando você começa a fazer a lei do silêncio, você fica forte, você para de cobrar, de brigar e tal, o homem vai querer te pôr para baixo, tá? Ele vai querer falar que você tá com alguém, ele vai inventar alguma coisa. E eu vou te explicar o que você faz, né? Voltando ao vídeo anterior. Mas antes disso, por que o homem faz isso? Eu falo homem, mas é homem e mulher, tá, gente? É porque a maioria dos meus atendimentos são com mulheres, né? Mas pode ser homem ou mulher, tá? Tanto faz. Mas por que o outro faz isso? O outro é um folgado encostado. Ele não quer te dar amor e carinho, percebe? Quando você começa a se dar amor, carinho, atenção, se valorizar, ele sabe que se ele não te der amor, atenção e carinho, ele vai te perder. Então ele sabe que ele vai acabar tendo que lutar por você. E ele tá faltando com você. Ele sabe que ele vai ter que tirar a bunda dele gorda do sofá e te dar amor e carinho, senão ele vai te perder. Mas se ele tá ele começa a ficar incomodado. Então o que ele faz que é mais fácil? Ele começa a tentar te colocar no fundo do posto, falar que você é uma biscate, uma sem vergonha, que você tá com outro, ou falar do seu corpo, que você tá gorda, que você tá magra, que você tá estranha, que você é uma... Ele vai falar mil coisas, ele vai querer te colocar para baixo. Por que ele faz isso? Porque uma mulher que tá para baixo, ela aceita o tipo de homem que ele é. Então vai começar uma briga aí. O que você faz nesse momento? Continua aplicando a lei de silêncio. Continua aplicando a lei de silêncio. Você entende? Eu tô explicando porque se o outro tá me enchendo o saco, lei de silêncio. Até acontecer dele ver que eu não topo mais esse jogo, que quando ele vem me colocar para baixo, você tá usando isso, você tá usando para se fortalecer, você não corresponde à briga, você deixa ele falar sozinho. Você fala, amor, se resolva. Eu não sou esse tipo de mulher que você tá falando. Vira as costas e vai embora. Vai pra academia, vai estudar, vai se fortalecer, vai fazer sua terapia. Se torna uma mulher foda, poderosa, incrível. Deixa esse cara aí pra lá. É que ele tá querendo te pôr pra baixo pra conseguir o quê? Porque ele sabe que só a mulher pra baixo vai ficar com ele. Então o quê? Continua na lei do silêncio e se equilibra. Continua na lei do silêncio e se equilibra. Lei de silêncio com ex. Já me perguntaram muito isso. Presta atenção. Com o ex, você não deveria nunca nem conversar, tá? Para começar, a lei de silêncio que eu tô explicando é para equilibrar um relacionamento que tá desgastado. Com ficante, como eu expliquei no primeiro bloco, um namoro, um casamento, ou até numa empresa que você trabalha, com o pai, com a mãe, com o irmão. Silenciar o que eu não consigo resolver com o outro. Com o ex, a lei de silêncio não funciona, não é para você colocar. É contato zero, é fazer corte energético. Que vocês mais pra frente, provavelmente eu prepare alguma coisa para vocês verem sobre isso também. Por quê? Gente, com ex, só vou falar um pouquinho rapidinho. Com ex é o seguinte, presta atenção. Não tem essa de fazer lei do silêncio e tal. O ex, quando você está conversando com ele, ficando à disposição, mandando mensagem, qualquer coisa, a única certeza que ele tem é que você está esperando ele. Então ele não sente sua falta, então ele não vem. Eu nunca falei, durante todos esses anos, que a lei do silêncio é com ex. Inclusive, todo dia tem pergunta lá no meu Instagram, na caixinha ou no direct, Kiara,
tô fazendo a lei do silêncio com o meu ex. Eu falo, gente, ela foi, pegou um vídeo meu, um pedacinho, que eu falo como fazer a lei do silêncio dentro do relacionamento. Ela tá aplicando com o ex e tá tomando a bunda, né? Perdão a palavra. Mas isso é coisa que ela tirou da cabeça dela. Com o ex não tem essa. Com o ex você tem que dar distância por um tempo. Não, você não tem que dar amor e carinho. Isso não se aplica. Com o ex não funciona. Com o ex você tem que fazer corte energético e tem que sentir sua falta. Mas isso é assunto para outro momento, tá? Hoje a gente está aqui falando da lei do silêncio. Deu para entender? Agora, por exemplo, tem uma situação assim que também me perguntaram outro dia, mas o meu ex, eu trabalho junto e tenho filho, então só fale com o seu ex sobre seu filho e o trabalho, né, gente? Não tem, né? Eu lembrei isso agora, não tem papo, gente, não tem conversa, tá? É coisa direta, não dá assunto, não tem conversa estendida, tá? Então, mas ex é outra coisa. Agora sim, a questão da lei do silêncio também é uma questão de você se comprometer com você mesma. Eu me comprometo a plantar coisas boas no meu relacionamento. Eu me comprometo a fazer com que as coisas mudem. Eu estou me comprometendo com o relacionamento comigo mesma. Do se fortalecer. Porque nenhum método, nada funciona se você não se comprometer. Mas se o meu parceiro, minha parceira não aceita isso, não aceita mudar o relacionamento. Gente, paciência, a gente não consegue mudar a pessoa. Não existe isso. Tem um exemplo assim bem interessante, um exemplo pessoal. A minha mãe sempre falava pro meu pai, quando ele era vivo, para ele cortar o cabelo, para ele cortar os pelos da orelha, pelo do nariz. E meu pai, assim... ele não era meio largado, assim, às vezes ele tinha coisa assim, de ser cheiroso e tudo mais, mas cabelo, essas coisas, ele nem ligava. Aí ela veio me falar, eu falei, mãe, deixa pra lá, fecha a boca, para de cobrar, deixa pra lá, deixa ele ficar um espantalho. Aí passou uns 2 meses, assim, aí enfim, foi deixando. Aí um amigo dele, uma vez foi lá na loja dele, olhou assim pra ele e falou assim, mas seu Henrique, pelo amor de Deus, tá acontecendo? Vamos cortar esse cabelo, o que aconteceu com o senhor? Então assim, ele se tocou e começou a todo mês se cuidar. Por quê? Porque a minha mãe tava sendo uma mãe para ele. Mãe que cobra, gente, mãe. A gente não pode ser mãe, não. Gente, é igual criança. Criança, quando você fala assim, não faz isso, o que a criança faz? Do contrário, ela não faz o que você manda. Então assim, não é ser mãe do outro, tá? Vamos parar com isso também. É aplicar a lei do silêncio. É aplicar a lei do silêncio. Por quê? Porque você começa a deixar a pessoa observar e agir da forma. E outra situação que as pessoas às vezes confundem, né, a lei do silêncio com o corte energético. O corte energético, realmente é para você se afastar do ex. É para você parar realmente de falar. Agora, se você aplica a lei do silêncio com o seu ex, você para de falar tudo, aí quando a pessoa vem, você tá tratando ele, nossa senhora, não dá certo, tá? Lembrei disso agora. Quando você faz a lei do silêncio, eu sempre prezo o seguinte, não esqueça também, como eu sempre falo, né, que é muito difícil o começo, né, de tudo isso, ainda mais que a gente falou já das mágoas e tudo mais. Vai começando aos poucos também a relembrar, né, novamente falando do começo de namoro, novamente relembrando como é que era e tentando buscar essas coisas como elas eram antes,
coisas que vocês gostavam de fazer juntos, passeios que vocês gostavam de fazer junto, tá? E lembrando também, gente, mas sempre sou eu que vou ter que ceder. Gente, não é questão de ceder. Alguém tem que fazer alguma coisa. E se você tem esse interesse de que seu relacionamento não acabe, né? Não acaba. Você não quer que o relacionamento acabe, você faz. Teve uma mentorada minha que falou assim, cara, eu apliquei a lei do silêncio e agora ele andava de bicicleta uma vez por semana, agora ele tá andando duas vezes todo final de semana. Aí eu falei assim pra ela, você quer ser mãe dele? Porque assim, quando você começa a ser mãe do seu companheiro, acaba o relacionamento, começa pelo sexo, né? Eu sempre falei pra ela assim, o sexo de vocês vai estar uma porcaria, porque quando você começa a cobrar demais, você começa a exercer o papel de mãe. Ninguém quer ter relacionamento com a mãe. E a primeira coisa que perde ali o tesão, o desejo é o sexo. Então, primeira coisa, nesse caso, como é que ela tinha me falado? Antes eu cobrava para ele não ir pedalar e agora ele está pedalando inclusive todo final de semana. O que você vai fazer? Você vai ficar cobrando? Não, porque você vai estar se colocando como mãe. Segundo, se eu planto uma árvore hoje, ela vai começar a dar frutos daqui a alguns anos. Então, assim, se eu começo a lei do silêncio agora, igual eu expliquei no começo da aula, sem cobrar, sem brigar, tratando com amor, com carinho, tentando recuperar, reviver o relacionamento. Você está revivendo sua autoestima e seu amor próprio. Daqui a pouco isso passa. Por quê? Porque nesse momento ele está querendo mexer com você, o que eu acabei de falar. Presta atenção. Ele vai começar a fazer pirraça. Então, quando você começa a subir, o outro vai tentar te derrubar, tentar te colocar para baixo. Aí você continua o processo. Né? Então, a gente já falou sobre isso, eu já falei sobre isso no começo. É que, né? Você se posiciona e começa. É o plantar. Eu tô plantando aqui, eu tô cuidando aqui, eu tô fazendo a minha parte para eu colher os frutos. Quais frutos? É como eu disse, ou o relacionamento vai ficar às mil maravilhas, ou eu vou enxergar que isso não é para mim, né? Tanto é que tem muitas pessoas que começam a tem interesse na mentoria, no despertar individual, e elas perguntam assim, mas Kiara, e se eu não mudar? Eu vou gastar todo esse dinheirão? Aí eu falo, olha, uma vez a minha mãe me falou o seguinte, Kiara, se eu ficar com uma doença muito, 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 muito triste, e se alguém virar pra mim e falar que eu tenho que comer esterco pra ficar boa, eu vou comer esterco com muita fé pra eu ficar boa. Eu não sei se vocês lembram de uma história aí que de tomar, acho que foi alguma coisa com o padre que falou, de tomar xixi para você melhorar de uma doença, 30 dias tomando seu xixi. Eu conheço gente que fez isso sim, que tomou e se curou. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim, a tua fé te curou. E tem uma outra passagem que diz assim, que Jesus fala, homem de pouca fé. Então assim, quando você entra no método do despertar, você tem que entrar acreditando, eu vou mudar a minha vida. Foi o que eu falei para essa moça. Se você não acreditar, não entra, não faz. Então toda vez que eu falo, você só vai se você se comprometer com isso. Agora, eu não vou te convencer a mudar. Você que tem que se convencer, você que tem que ter fé e acreditar que você vai mudar. Você tem que ter fé. Até para andar você tem que acreditar que você vai andar. Igual a criança, vai dando os primeiros passos e ela acredita que ela vai conseguir andar. Ela vai engatinhando, vai ficando em pé e depois ela consegue. Então assim, tudo que você vai fazer, você tem que se comprometer com isso. Não sou eu que mudo a sua vida. É a própria fé, a própria pessoa, é seu próprio comprometimento. Eu te dou a ferramenta. Então eu sempre falo antes disso. Você tem certeza que você vai se comprometer até o final? É isso, é muito simples, né? Entende? Perfeito? Entenderam que é a lei do silêncio? Gente, presta atenção. Na Bíblia fala muito sobre ter sabedoria.
E Salomão, vocês já ouviram a história de Salomão? Já em algum lugar? Salomão, ele foi um dos reis mais ricos que existiu. Em determinado momento da história dele, depois dele passar por muitas provações, Deus disse para ele: você pode fazer um pedido. Qual foi o pedido que ele fez? Eu quero sabedoria. Ele podia ter pedido tudo, qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. Porque quando eu tenho sabedoria, eu tomo as decisões certas, eu planto certo e tudo vai acontecer. Então ele teve visão. Tudo que ele podia, ele tinha. Ele era um homem sábio, ele não era um homem tolo. E a lei do silêncio, você precisa começar a agir com sabedoria. Entende? Para plantar coisas boas na sua vida. Jesus, quando ele queria tomar alguma decisão, ele saía brigando com todo mundo? Ele saía falando ou tentando convencer os outros, discutindo? Não. Ele ia para os montes ficar em silêncio, meditando. Ele ficava em silêncio, porque quando ele fica em silêncio, ele se comunica com o Pai, com Deus, com Ele mesmo, com o seu interior, com o universo. Então, quando a gente fica em silêncio, o que no começo é difícil, mas a gente vai começar a ter sabedoria se comunicando com Deus que tem dentro da gente. Presta atenção nisso. É muito difícil ficar em silêncio. Mas quando você começa a ficar em silêncio, fechar a boca para não jogar sementes ruins pelo mundo, porque toda palavra é um pedido, lembra? Na Bíblia também fala sobre isso, que tudo que sai da minha boca é o que alimenta a minha vida. Então, se você tem que prestar atenção no que você fala, você está se alimentando de coisas boas ou ruins? E aí você começa a silenciar, você começa a ficar em equilíbrio, você se torna uma pessoa sábia, você começa a ouvir a voz que tem dentro de você, que é a voz de Deus, a voz do universo. Você não tem mais aquele eguinho lá, falando na sua orelha. Entenderam por que muda? E muda, gente, muda sim. Só que tem que começar a aplicar. Entendeu? Mas não se esqueça, gente, isso aqui é só uma aula que está dentro da mentoria Despertar, que eu quis trazer aqui para vocês, tá? Então é isso. Eu espero que tenha ajudado. Eu espero que vocês tenham entendido essas 3 aulas, né? Esses três períodos aqui. E, gente, qualquer dúvida, comenta no grupo, me chama no privado, pra gente conversar sobre isso também, tá bom? Um grande beijo, até!